Café com o Presidente, aquele bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mina. Presidente, a gente começa falando da última semana que foi bem agitada aqui na Câmara Municipal de Campinas e foi uma semana especial também, já que foi aí a Semana do Servidor, que nós tivemos aí o Dia do Servidor no último dia 28. E por conta disso, o Câmara Integrada, que nós já conversamos aqui, aconteceu na última quinta-feira, com esse sabor especial. Como foi? Foi mais uma vez um momento muito alegre, contagiante até. E é legal que a cada edição do Câmara Integrada a gente percebe assim a adesão maior, né, dos aniversariantes do mês, demonstrando que essa é uma ação importante e nasceu lá na Coordenadoria de Saúde, né, na Diretoria de Gestão de Pessoas, para a integração mesmo dos servidores da casa, não só os efetivos, como os assessores de gabinete e até os servidores terceirizados, trabalhadores terceirizados. E essa semana em especial, né, porque além de comemorar os aniversariantes do mês, havia aquele clima de comemoração da semana, né, que a gente chama Semana do Servidor, por conta do Dia do Servidor. E foi a oportunidade não só de reconhecer e valorizar o servidor público do Poder Legislativo, mas também mostrar que a Câmara olha o lado humano, né, do servidor. Todos eles prestam um excelente serviço, em todas as funções, inclusive aqueles que são dos gabinetes dos vereadores e dos terceirizados. E a cada edição a gente percebe que aumenta o orgulho deles de trabalhar na Câmara. Eu acho que fazer a Câmara um local agradável, prazeroso, né, para se trabalhar e algo onde as pessoas vejam perspectiva de crescimento, de avançar nos seus sonhos e projetos de vida é sempre gratificante. Então, realmente foi um evento assim de comemoração muito rico. Falando em comemoração, a gente teve aí na última semana também o encerramento do Parlamento Jovem, esse programa tão importante que já virou o mimo aqui da casa. Como foi isso? Nossa, eu sou suspeito porque eu sou entusiasta, né, desse programa desde lá de quando ele surgiu. E assim, a participação, a Câmara lotada, não só os vereadores estudantes, os titulares, suplentes, mas as escolas trouxeram outros estudantes, né, para acompanhar, prestigiar esse momento de finalização do programa, né, encerramento do mandato dos vereadores estudantes, né, do programa Parlamento Jovem 2023. Primeiro, a qualidade da participação. É impressionante a juventude hoje plugada, interessada, atualizada, né? Durante as reuniões, os encontros deles, eles trouxeram temas atuais para se debater, né? Questões de gênero, questões de discriminação, e até a questão, né, infelizmente, da disputa lá entre Israel e Palestina, né? Todos esses temas foram objeto de debate e discussão. E além da discussão, eles produziram, né, indicações, propostas de projeto de lei que foram resumidas e elas serão encaminhadas ao Executivo, vamos dar para todos os vereadores e certamente muitas dessas propostas vão ter continuidade através dos vereadores que apadrinharam, né, esses estudantes. Presidente, a Câmara sempre antenada também com as questões da sociedade, em especial com aquilo que acontece em Campinas. Na última semana o senhor recebeu setores produtivos aqui, inclusive nessa sala onde a gente está gravando, juntamente com o secretário de Finanças, falando sobre a possibilidade de termos aí um Refis 2023. O que está acontecendo? Como foi isso? Não, é legal, primeiro, que a Câmara, ela por diversas vezes, né, através de diversos vereadores, já manifestou, né, já solicitou ao prefeito a importância de você fazer esse programa de regularização fiscal, né? Permitir que empresas e contribuintes, pessoa física, que por alguma razão não pagaram seus impostos, né, pudessem fazê-lo com redução de multa e juros, né? Esse, na verdade, é o benefício que eles esperam. E aí o Ciesp, a Bicamp, a SIC e também o Sind Varejistas me procuraram e pediram que a gente fizesse um encontro e inclusive estreitasse vieram pedir o apoio do Legislativo, né, para ajudar a sensibilizar o governo para a elaboração e edição de um novo programa Refis. E aí nós chamamos o secretário de Finanças, que esteve presente, e recebemos um pedido
dessas entidades produtivas da cidade. E isso só fortaleceu a ação que alguns vereadores já vinham desenvolvendo. Porque até então não tinha uma previsão de se ter um refis esse ano. Não. A princípio havia, não vou dizer resistência, mas dificuldade do governo em topar fazer o refis. O secretário explicou as razões aqui, porque o próprio Tribunal de Contas e a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca restrições a ações dessa natureza, mas em função das justificativas, né, que já tinham sido muitas delas levadas por os vereadores. O vereador Eduardo Magoga presidiu uma comissão sobre discussão, critérios, metodologia de cálculo do IPTU, mas nas reuniões, no encontro que ele fez, já tinha surgido essa demanda. E no relatório ele a encaminha como proposta fazer esse programa de regularização fiscal. O vereador Eduardo Magoga foi inclusive falar isso com o prefeito, o vereador Rodrigo da Farmandic, vereador Zé Carlos, vários outros, vereadora Débora Palermo. Então já havia uma solicitação da Câmara para que isso acontecesse. Um fato novo, que ajudou, na verdade, o governo a decidir em mandar o refis, nós estamos aguardando isso, né, a queda de arrecadação do ICMS, em função de mudanças da alíquota, ainda no governo anterior. O ICMS é um imposto estadual que parte dele vem para Campinas, sim. É isso? Então o repasse do ICMS, só para ter uma ideia, em 2022, Campinas recebeu 1 bilhão e 45 milhões de repasse do ICMS do Estado. Este ano, a previsão é que o valor não ultrapasse 700 milhões, então uma queda de cerca de mais de 300 milhões de reais. Isso impacta o orçamento da prefeitura, do município. Então essa é também uma justificativa para tentar, criando facilidades, ver se a prefeitura consegue recuperar um pouco da arrecadação e diminuir essa perda, para que não haja solução de continuidade dos serviços públicos. Creio eu que esse foi um dos fatores que levaram, e o prefeito já sinalizou, e o secretário de Finanças também, deve estar chegando essa semana um projeto, e o que os empresários pediram, que a gente pudesse dar agilidade no processo de análise tem prazo e também, votação. Né? Tem prazo. Então agora, chegando o projeto, a Câmara vai se empenhar em tentar agilizar a votação e aprovação. É o IPTU, são o os impostos ISSQN, municipais. São. Não, os municipais, só quem tem dívida com a prefeitura. Exatamente. Tá ótimo, então. Falando em valores, em previsão orçamentária, já estamos aqui na Câmara Municipal com o orçamento e já com a previsão da audiência pública para 17 de novembro. Como que está sendo tudo isso, preparar, que é, digamos que, um dos principais projetos da cidade? Sim, a Lei de Orçamento Anual, a LOA, né? Ela realmente é importante porque ali demonstra como a prefeitura vai utilizar os recursos arrecadados dos impostos municipais e aqueles que vêm de transferência do Estado e da União. É claro que a lei de orçamento, a lei orçamentária, ela finaliza um processo de planejamento que iniciou lá com a lei de diretrizes orçamentárias, tem o plano plurianual e agora se materializa nessa peça orçamentária. A audiência pública é uma ação necessária, né, uma exigência necessária para você dar conhecimento para a sociedade de como a prefeitura está pretendendo aplicar os recursos. E a Câmara está tentando, primeiro, ampliar, né, os canais de divulgação da audiência pública, porque mais pessoas possam participar, e os vereadores também, a partir da apresentação dos debates, entenderem a aprovação do orçamento e compreender quais as prioridades para 2024. Então isso é importante e a Câmara está empenhada em fazer isso com muita seriedade. Lembrando que a audiência pública da lei orçamentária está marcada para o dia 17 de novembro, é uma sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, e a comunidade, a sociedade está toda convidada, né, presidente? Sim. Não, eu acho que a participação da sociedade, né, de todo cidadão, das entidades, é fundamental. Né? A audiência pública tem esse propósito, permitir que a sociedade conheça, discuta, participe e até contribua com sugestões de aprimoramento do projeto de lei. E dentro desse bojo,
a gente vai ter aí uma segunda experiência relacionada às emendas impositivas. E parece que esse ano a gente tem uma novidade para facilitar ainda mais esse trabalho, que é um software que vai servir aí e vai atuar justamente para facilitar tudo isso. Sim, a IMA desenvolveu, né, um sistema para auxiliar os vereadores e também a prefeitura, os vereadores para elaborar e apresentar suas emendas impositivas. E, obviamente, esse sistema ele se integra com o sistema da prefeitura para facilitar também a recepção das emendas na proposta orçamentária. Isso é necessário, né, porque não parece, mas é bastante trabalhoso você apresentar as emendas, porque você tem que indicar programa, conta, rubrica por rubrica. Tem um passo a passo burocrático, tem uma burocracia que é necessária. Então esse sistema certamente vai facilitar, vai ser um facilitador, até para que a emenda impositiva cumpra o seu papel. Né? Os vereadores eles são procurados por entidades, por associações de moradores, representantes de bairros, regiões, movimentos, solicitando apoio para desenvolver desde obras a programas específicos. A gente percebe que em alguns debates aqui na Câmara, inclusive algumas organizações, porque ainda na sociedade não fica muito claro, né, o que é, às vezes nossa, eu quero uma emenda para minha organização, então tem que tudo estar de acordo com a lei também, não pode ser feito assim, às vezes há boa vontade, mas não é permitido porque tem uma questão municipal envolvida. Sem dúvida. Na verdade, assim, todo recurso público ele tem que seguir uma tramitação legal, né? Inclusive tem procedimentos definidos pelo próprio Tribunal de Contas que faz a análise das contas. E toda vez que você passa um recurso público, ainda que a título de emenda, para uma entidade, você tem obrigação de depois acompanhar a execução disso, a comprovação, né, da utilização desse recurso. E para isso existem regras. E as entidades, inclusive, para poder se habilitar a receber os recursos, elas devem, entidades assistenciais, podem estar cadastradas no Conselho Municipal de Assistência, né, tem que estar regularizada perante o município, com CNPJ, e o objetivo da entidade tem que estar dentro das diretrizes das políticas públicas das várias áreas, seja de cultura, de esporte, de assistência e também de saúde. Então, essas exigências elas estão colocadas e elas acabam definindo quem pode e quem não pode receber recurso. Mas os vereadores têm sido procurados por dezenas de entidades de todas as áreas. Todos os gabinetes trabalhando muito, então. Muito, além de representar a população, que às vezes quer uma pequena obra, uma academia da terceira idade, revitalização de uma praça, né? Então, mas é um processo rico, né? Porque ainda aproxima ainda mais o vereador da população e a população pode sentir a importância do vereador até para pontualmente ajudar a realizar algumas necessidades, algumas obras ou serviços que são necessários para a população. A emenda impositiva, ela é diferente da emenda normal, que continua sendo permitida ser apresentada. Sim, sim. Pode ser apresentadas emendas ao orçamento, né? Que daí o prefeito decide sancionar ou não, né? A dificuldade, às vezes, de você apresentar emendas ao orçamento é porque, como eu disse, a peça orçamentária é o resultado de um processo de planejamento. Todas as secretarias municipais já se debruçaram para discutir quais as ações que pretendem desenvolver em 2024. E, obviamente, já houve uma disputa entre secretarias para ajustar as necessidades à disponibilidade, à receita, né? Então, muitas tiveram que cortar ajuste aqui. Então, todas estão, assim, exprimidas, né, com recurso, e todas já têm uma prioridade que foi muito bem discutida. É duro uma emenda, de repente, para você colocar em algum lugar, você tem que tirar de outro, né? Mas é possível fazer. Agora, a emenda impositiva, ela já tem uma dotação com valor total e elas só vão ser acrescentadas, assim, discriminadas segundo aquilo que os vereadores apresentaram. Uma vitória que aconteceu na última sexta-feira, já vou dizer que é o início de uma vitória, porque a gente fez uma pesquisa, viu que tem um requerimento do senhor de 2013, que já tratava desse tema, que é um centro de treinamento de badminton aqui na cidade. É considerado uma vitória já, né? Uau! Na verdade, eu fui procurado na ocasião pelo Celso, que era o presidente da Confederação Brasileira de Badminton,
E a confederação conseguiu, junto ao Ministério dos Esportes, na época, uma verba que foi direcionada para Campinas, né? E por que Campinas? Porque Campinas tem se destacado como celeiro de atletas de badminton, né? Campinas tem apresentado muitos atletas que têm representado o Brasil, né, nas competições internacionais. Então a confederação conseguiu que o Ministério dos Esportes direcionasse para Campinas esse recurso para a construção desse centro de treinamento. Esse recurso está disponível desde 2012. Mas há exigências até para você utilizar o recurso. Uma delas era você ter um projeto, né? Tem que ter um projeto executivo, tem que ter o local. A prefeitura disponibilizou uma área lá onde é o Centro de Alto Rendimento, né? O CA, de Esportes de Alto Rendimento. E aí a confederação inicialmente buscou trazer um projeto, que é um projeto que foi utilizado lá no Recife, só que não podia ser utilizado aquele projeto, que você precisava ser adaptado e ter que ter autorização do autor, né? E aí foi uma briga, uma luta, né? Você conseguir elaborar o projeto. Algumas pessoas, como o próprio Celso, o Baianinho, como ele é conhecido, que são representantes da modalidade, o empenho do então secretário de esportes, hoje prefeito Dário Saad, o Dário era secretário de esportes, né? Que abraçou, tentou ajudar para a gente não perder o recurso e garantir que isso fosse concretizado. Então, depois de 10 anos, basicamente, a vitória foi o prefeito assinar a ordem de serviço, já finalizando um processo de licitação para a construção desse centro de badminton, centro de treinamento de badminton da Confederação Brasileira de Badminton. Se Campinas já era considerado celeiro, agora então isso vai expandir, né? Nós vamos certamente formar muito mais atletas e com melhor condição técnica, e isso vai ajudar não só estimular o crescimento dessa modalidade esportiva, mas também elevar, né, o nome de Campinas no cenário nacional e mundial desse esporte. E para mim foi uma alegria acompanhar esse processo Com todo. certeza, está na luta desde o começo, né? Tá certo, então, Rossini, muito obrigada e uma boa semana. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Uma boa semana para você também de casa.